Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer nessa feita ao meu irmão, pastor Kleber, que é do Rio Grande do Sul, da cidade de Garibaldi. Eita, meus irmãos sulistas, barbaridade ter vocês aqui junto comigo. Prepara o chimarrão, meu irmão, que qualquer hora dessa eu vou chegar por aí. Comumente, eu fico na casa do pastor Paulo Ribeiro, que está em Concórdia, Rio Grande do Sul, do lado de Chapecó. E quando eu chego lá, tem que ter, né? Tem que ter o bom churrasco, o chimarrão, para ter aquela boa conversa e a gente falar de Bíblia. Meu grande abraço a todos os irmãos sulistas que estão conectados aqui na nossa programação, assim como os demais dos outros estados. Queridos, o nosso irmão deixa uma dúvida, uma questão um tanto que polêmica. Você já trocou de igreja? Teve essa necessidade de mudar de denominação? Ou de repente, porque mudou de casa e de bairro, ou foi para uma outra cidade, teve que trocar de pastor? Sim ou não? Deixe seu comentário aí, porque o nosso irmão, pastor Kleber, ele deixa uma pergunta um tanto inquietante. Assiste aí. A paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento, a paz do Senhor, canal Falando de Bíblia, equipe. A paz a todos, sou o pastor Kleber Zarpelon, de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Queria colocar uma questão que eu vejo que acontece muito aqui na minha região. Aqui na minha cidade, aqui nas cidades vizinhas, Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, aliás, de onde sou natural. Eu vejo muito pastores amaldiçoando ovelhas que saem da igreja. E principalmente me amaldiçoaram também, logo após que Deus me deu a ordem para estar à frente de um trabalho, né? Então eu queria, na verdade, colocar essa questão, o que a Bíblia diz a respeito de pastores que amaldiçoam ovelhas, né? Porque esses pastores que amaldiçoam aqui na minha região, na verdade, como eu fui ovelha também, fazem muitas coisas que estão fora da palavra do Senhor. Fazem muitas coisas dentro da igreja que estão fora da Bíblia Sagrada, fora das Escrituras Sagradas, né? Então eu queria colocar essa questão aos irmãos aí do canal Falando de Bíblia, né? É isso aí que eu gostaria de saber. A questão é de pastores que amaldiçoam as ovelhas e amaldiçoam pastores, bispos e apóstolos, né? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E parabéns pelo trabalho, aí pastor Paulo Nascimento. Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, tu viu aí o vídeo? O pastor Kleber levanta um assunto aqui muito polêmico, isso mesmo. Pessoas que, primeiro, por não se sentirem bem ou manipuladas naquele ambiente, não querem mais ficar ali. Pessoas que descobriram mentiras, problemas seríssimos da sua liderança e não querem mais serem ministrados por aquela pessoa. Pessoas que estão migrando para uma outra cidade ou para um outro estado porque passaram em um concurso ou foram convocados pelo seu chefe para irem para uma outra cidade, um outro estado e que precisam mudar de igreja e vão, consequentemente, mudar de liderança, precisam seguir para um outro e um novo ministério. Pessoas que decidiram simplesmente não ficar ali, querem ir para um outro lugar. E aí as lideranças, elas, com raiva, com ódio, elas descontam a sua frustração em cima do membro, amaldiçoando o camarada, amaldiçoando sua família, falando para ele decretos de falência nos seus relacionamentos. Gente, abuso de autoridade. Pastor Kleber até fala de uma situação de pessoas que tiveram uma suposta revelação para sair de um determinado ministério. Eu sou meio desconfiado quanto a isso, pastor Kleber. Porque ser pastor tem que ter chamado. Dirigir uma igreja não é para qualquer um. Tomar conta da noiva do Cordeiro, sequer precisamos ter
de fato, responsabilidades moral e espiritual. Um camarada que não gosta de orar, um camarada que não gosta de ler Bíblia, um camarada que não tem limites, um camarada que não respeita ninguém, um camarada que tem um comportamento abusivo, não pode estar diante da igreja. Primeiro o obreiro é provado. Primeiro o obreiro é testado. Depois, agora, se você está dentro de um ambiente e se o teu pastor ele não te designa para uma função de uma nova congregação e você diz ter recebido uma revelação, provavelmente, esse nascimento é prematuro. Mas a questão em voga é a maldição. A turma apostólica é quem gosta de fazer isso. Aí eu cito aqui o livro da jornalista Marília de Camargo César, Feridos em Nome de Deus. Ela conta cada história ali, irmão. Esse livro é da editora Mundo Cristão. O abuso de algumas autoridades eclesiásticas, supostas autoridades, né? Porque quando a gente fala de poder e autoridade, a gente está falando de duas coisas muito bem diferentes. Porque tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Tem gente que tem autoridade e não tem poder. Ok? O poder é tudo aquilo que eu faço em detrimento e benefício para mim. Já a autoridade, eu posso utilizá-la para poder fazê-lo para edificação e em detrimento ao comportamento em que o outro ou o meu próximo seja beneficiado. Isso eu aprendi com o pastor Anderson Silva, o tatuado lá de Brasília. Ele fala sobre autoridade de forma assim, muito esplêndida. E uma das coisas que me chama a atenção nos nossos dias é que, às vezes, quando um membro sai, ele demonstra que ou a igreja não está pregando a verdade como deveria, a liderança está fragilizada em algum ponto, ou ele é rebelde e não quer se submeter àquilo ali. Ou até mesmo algum problema que a igreja também, que tem pastor que é isentão, né? Ele sabe que o camarada lá é problemático, mas ele deixa o camarada lá no departamento. Ele deixa também os seus parentes mandarem na igreja. Nepotismo da fé. Isso mesmo. Família do pastor que manda na igreja, dá na cara dos irmãos, cospe na cara dos outros. Quer bater nos irmãos. Estão em posições estratégicas na igreja para mandar e desmandar. Igreja não é empresa. Igreja é uma agência de Deus na terra para promover o apontamento das verdades de Deus e dar a indicativa do céu. Manter o meio de comunhão e de graça ativo entre os santos. Jeremias, capítulo de número 3, meu querido pastor Kleber, diz assim no verso 15: E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem. O pastor não tem que ser o maior pregadorzão. O pastor tem que ser apacentador, amoroso. Visualizou que um membro não vai à igreja já há alguns dias. Não é só mandar uma comitiva, é ele mesmo ir. Porque as pessoas estão dizendo que eu não tenho que visitar o membro. Quem disse que não? Eu não tenho que correr atrás da ovelha. Você tem que correr atrás da ovelha sim, filhão. Ou então você não foi levantado por Deus. Porque a função do pastor é dar a sua vida pelo rebanho. A função do pastor é se colocar entre o perigo que está ali de frente para a sua ovelha e livrá-la do mal. Agora tem um monte de pastor que quer ser visitado pela ovelha, quer ser honrado pela ovelha, quer ficar ganhando presentinho todo mês da ovelha, mas não visita ninguém. Não conhece a história de ninguém. Não sabe o nome do membro da sua comunidade de fé, que já está lá membro já há 10 anos. Aí quando o membro manifesta o desejo de sair, ele quer amaldiçoar. Você concorda com isso? Você concorda que ele foi chamado para isso? Ou a palavra,
Ela está cobrando um exagero da gente. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Tem pastor que é uma benção, irmão. Não tem muitos diplomas, mas no pouco que ele prega com toda a verdade da sua alma. E tem gente que tem tanta teologia, tanta filosofia, que não tem vida nenhuma prática com Deus. O que nós chamamos de missiologia. Evangelho também é prática. Só que não essa prática esdrúxula que nós estamos vivendo, mas uma prática de amor, de reconciliação e de reaproximação de novos começos. Deus abençoe o pastor Kleber de Garibaldi, Rio Grande do Sul, que está aqui conectado com a gente. E você já está vendo aqui, ó, o nosso QR Code, que você pode se tornar um parceiro, um colaborador desse projeto Falando de Bíblia, para a gente continuar aqui produzindo material para alcançar mais pessoas. Conto com a sua colaboração, com a sua generosidade. Rogo a Deus que Ele multiplique as obras das suas mãos, te prospere a cada dia mais e que tudo quanto você se empenhar a fazer, você seja bem-sucedido. Essa é a minha oração e meu desejo. Muito obrigado pela sua companhia. Quero ler o seu comentário. Não deixe de comentar, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém. Se não está inscrito, se inscreve, porque daqui nós continuamos falando de Bíblia.